O dólar está nas alturas. Você deve estar vendo no noticiário, estamos com um patamar bastante elevado para a moeda norte-americana e você está super preocupado ou preocupada com aquela viagem internacional que está ficando cada vez mais distante ou aqueles investimentos dolarizados que agora estão mais caros e está querendo saber para onde é que vai o dólar. Por isso, para entender o que está acontecendo, preparei um vídeo completo para você já ir deixando o seu like e acompanhar tudo aqui no canal da Finclass. Mas vamos entender o que está acontecendo na atual conjuntura. Por que o nosso real se desvalorizou tanto nas últimas semanas? O primeiro ponto que eu preciso destacar é a força do dólar no mundo. A gente fala aqui corriqueiramente, o dólar tá alto, o dólar tá fraco, mas o câmbio é sempre uma relação de paridade, ou seja, é o dólar em relação a alguma outra moeda. Então quando eu falo que o dólar tá alto, eu estou dizendo que o dólar em relação ao real está se apreciando. E o dólar no mundo está forte. Quando a gente olha o preço do dólar versus franco suíço, euro, iene japonês, também outras moedas de países emergentes, o rand sul-africano, o real brasileiro, a gente vê de forma clara uma força relativa do câmbio. Isso tem a ver com um patamar mais elevado de juros. Pensa bem, o mercado é inteligente, quer procurar vantagem onde quer que ela esteja. Se os Estados Unidos está no momento em que os juros está super alto e ele se coloca naquela posição do principal país do mundo, a principal economia no mundo, quanto maior os juros nos Estados Unidos, melhor é a recompensa de quem empresta dinheiro para os Estados Unidos e é remunerado em moeda forte. Então, quando os Estados Unidos estava lá com juros a quase zero, você tem menos atratividade em, por exemplo, ganhar dinheiro com a renda fixa norte-americana. O Tesouro norte-americano, que é um dos ativos mais seguros do mundo, né? Títulos públicos na maior economia do mundo. E aí, quando a oportunidade está baixa, investidores procuram oportunidades em outros países, de repente que estejam com juros mais elevados, onde vale a pena ali o investidor tirar o dinheiro de uma economia estabelecida, tomar um pouco mais de risco em mercados, vamos dizer assim, menos influentes, menos maduros. Então, o primeiro gráfico que eu queria mostrar para vocês hoje é este aqui, em que a linha laranja mostra a força relativa do dólar frente a outras moedas emergentes. Então, quanto mais a linha laranja vai subindo, significa que o dólar está ganhando força frente a essas outras moedas. A linha cinza é o DXY, é um indicativo de força do dólar contra outras moedas desenvolvidas, franco suíço, iene, euro e assim por diante. E a linha amarela representa os juros de 10 anos nos Estados Unidos. E a gente vê uma certa conformidade quando a linha amarela está se apreciando, ou seja, quando os juros dos Estados Unidos estão ficando mais elevados, a gente tende a ver uma força relativa do dólar, tanto contra moedas emergentes quanto contra moedas de países desenvolvidos. A gente consegue ver uma certa correlação deste movimento. Mas agora, vou até tirar a linha amarela para o gráfico ficar mais limpo e claro. A linha verde aqui representa a força do dólar contra o real, portanto, quanto maior a linha verde, mais para cima aqui, significa que o dólar está tendo mais força frente à nossa moeda. E a linha cinza é a performance do dólar contra outros países emergentes. E você vê que vinha tudo ali meio parecido, em certo momento o Brasil até melhor, né? Você vê a linha verde abaixo da linha cinza, mas essa situação degringolou, de forma que a gente vê essa boquinha de jacaré abrindo de forma expressiva, ou seja, o real brasileiro performando pior até mesmo do que a moeda de outros países emergentes. E por que isso está acontecendo? Principalmente por conta de uma percepção de risco que vem aumentando sobre a trajetória futura da nossa economia. Vamos analisar o movimento da moeda neste ano de 2024, porque aqui vocês veem um gráfico com um zoom um pouco maior, fica mais claro da gente entender. Eu vou colocar nesse gráfico o CDS Brasil, CDS brasileiro, que significa Credit Default Swap. Você não precisa entender aqui o que significa esse termo técnico, entenda que isso é o custo de se montar seguros contra a falência do governo brasileiro. Ele, de certa forma, captura o sentimento de maior ou menor aversão a risco com alguma economia. Então, quando o CDS aumenta, significa que tem mais agentes de mercado preocupados com essa trajetória fiscal, econômica do Brasil no longo prazo. Então, a gente vê uma elevação do CDS. Quando eu coloco aqui o gráfico do CDS representado pela linha vermelha, a gente vê que esse descolamento da nossa moeda, descolamento negativo, ou seja, o real performando pior até mesmo do que outros pares emergentes, a gente vê que esse movimento é acompanhado com uma elevação considerável do CDS Brasil. Essa percepção de risco. E o que causou a elevação desse sentimento de risco? Principalmente uma dúvida sobre a questão
fiscal. Vamos trazer uma retrospectiva. A gente teve um novo governo, assumiu de fato em 2023, foi derrubado naquele momento uma âncora fiscal que existia, que era até colocada como uma âncora muito dura, mas que foi necessário para um momento também difícil do Brasil, e a gente ficou um tempo ali sem qualquer tipo de âncora fiscal, até que uma foi encontrada com os problemas específicos que ela tem, mas trouxe algum tipo de estabilidade. Entretanto, um dos pontos que foi bastante criticado sobre a âncora fiscal é que você não tem ali um compromisso de segurar os gastos, né? Inclusive, você tinha até uma obrigação de ter algum tipo de crescimento de gastos. Ali começa a primeira pulguinha atrás da orelha sobre a questão fiscal. Um grande esforço do governo de tentar aumentar a arrecadação, mas é delicado subir impostos em um país que já tem uma carga tributária muito elevada, e aí a gente passa 2023 com essa grande desconfiança. 2024 começa e aí a gente tem um primeiro momento que trouxe volatilidade para o câmbio, que foi a alteração da meta de déficit primário. O mercado, de forma geral, já não acreditava tanto na possibilidade de a gente conseguir zerar o déficit fiscal tão cedo, mas ainda assim, alterar a meta e do jeito que foi alterada, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas foi de uma maneira um pouco atabalhoada, vazou uma notícia no final de semana e numa segunda-feira foi confirmada aquela informação de que estava se discutindo a mudança na meta, então uma maneira um pouco atrapalhada de anunciar uma questão séria, que são as metas de déficit primário no nosso Brasil. Depois disso, a gente teve uma decisão do Copom que foi bastante discutida, porque ela não teve consenso, foi uma decisão dividida em que, coincidência ou não, 3 membros que votaram por um corte mais vigoroso da taxa Selic eram membros aliados ao atual governo, são membros novos que foram escolhidos pelo atual governo. Antes até de prosseguir, pessoal, eu não quero fazer esse vídeo um vídeo de cunho político, eu tô aqui mais para narrar os fatos como eles acontecerem. E a opinião quem vai dar é você. Aqui mesmo nos comentários do vídeo, já deixa aí a sua opinião, por que você acha que o dólar tá volátil, por que ele tá se apreciando tanto contra a nossa moeda. Aproveita também, já se inscreve no canal e deixa aqui o seu like para que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal da Finclass, você possa receber em primeira mão. Voltando aqui para o raciocínio do vídeo, a gente teve depois essa decisão do Copom e como os 3 novos membros alinhados ao governo tiveram um voto dissonante do restante do Comitê de Política Monetária, cria-se aquela dúvida. Há um desalinhamento e a gente vê os novos integrantes mais propensos a cortar essa taxa de juros com mais intensidade. Então, vamos lembrar também que 2024 é o último ano do mandato do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, agora nessa versão de Banco Central independente, que é uma novidade aqui até para o Brasil, mas o mercado começa a se perguntar, olha, vai acabar o mandato, vai entrar um presidente mais alinhado ao governo, se esses 3 integrantes já votaram de uma maneira diferente dos integrantes antigos, a gente pode esperar uma alteração na condução da política monetária daqui em diante. Será que vai ser uma política comprometida com a ancoragem de inflação, ou que vai tolerar um pouquinho mais desse descontrole fiscal? Enfim, fica essa dúvida. E só de haver essa dúvida misturada com o fator de incerteza do tempo, mais precificação de risco, elevação do CDS, barulho que afeta também a nossa moeda. E aí depois a gente teve mais burburinhos de enfrentamento do governo com o Banco Central, e algumas falas do presidente da República trouxeram uma preocupação quanto à trajetória fiscal. Tanto que na fatídica terça-feira, dia 2 de julho de 2024, a gente vê o dólar no intraday, né, ao longo do dia, tocar o patamar de R$ 5,7 por dólar. Para já no dia seguinte, boa parte desse movimento ser devolvido, com Haddad mostrando um certo maior alinhamento com Lula, fizeram várias reuniões ali na quarta-feira e a gente teve um pronunciamento do presidente no sentido de o governo está comprometido com o fiscal. E essa mensagem trouxe um pouquinho mais de paz, permitindo que no dia seguinte já o câmbio arrefecesse bastante, devolvendo um pouco daquele movimento altista do dia anterior principalmente. E esse vai e vem de um dia para o outro já mostra como o cenário político tem capacidade de afetar o rumo dos mercados. O mercado está atento em qualquer iniciativa, porque o mercado está tentando antecipar a tendência. Todo mundo quer ganhar dinheiro nesse mercado, ou evitar perder dinheiro. Então,
a gente vai vendo opiniões diversas conforme cada notícia que sai, cada comentário atravessado, cada enfrentamento ou cada pedido de paz e alinhamento, o mercado vai reagindo a todos esses soluços. Mas e aí? O que isso quer dizer para o dólar? Será que a gente pode almejar um dólar mais fraco até o final do ano? Olha, repito aqui uma famosa frase atribuída a Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real aqui no Brasil. Ele teria dito que inventaram o câmbio para fazer com que os meteorologistas passassem menos vergonha do que os economistas em suas previsões, que é muito difícil acertar para onde o dólar vai. Eu conto um exemplo para todo mundo, né? Começo de 2020, antes da gente conhecer a terrível pandemia, muitos assinantes mandavam mensagem que naquele momento o dólar estava mais ou menos 4-1, e aí falam, poxa, Raiz, eu acho que esse dólar tá muito caro, vou esperar um pouco para começar a investir no exterior, eu vou ter uma viagem para fora, vou esperar um pouquinho mais para baixar o dólar. E o que aconteceu? Veio uma pandemia e agora o dólar a 4 deixa saudades, né? Então a gente não tem como saber exatamente qual que vai ser o caminho do câmbio. Agora, o que eu acho é que se houver um maior alinhamento dos participantes políticos, né, menos ataques às instituições, uma preocupação genuína em se atacar o problema do fiscal, eu acredito só de ter uma melhora nesse discurso, a gente já tem potencial de ver o dólar voltando para perto de 5, que era mais ou menos onde ele estava antes de ter esse agravamento da elevação do CDS, desse barulho político todo. Agora, daí para projetar um dólar a 4,5, a 4 vai depender de muitos outros aspectos. Lembra que eu comecei o vídeo falando do juro norte-americano? Porque o cenário externo é muito importante para que a gente tenha um dólar mais comportado por aqui também. A gente pode fazer a lição de casa muito bem feita aqui no cenário doméstico e o dólar continuar se fortalecendo no mundo por conta da pujança da economia norte-americana, dos juros lá estarem bastante elevados por mais tempo. A gente não sabe muito bem como a cena dos próximos capítulos vai se desdobrar. Agora, o que você deveria fazer como investidor ou investidora? Ou como alguém que está planejando algum desembolso em dólar, vai ter uma viagem internacional, um filho seu vai estudar no exterior e quer se preparar para isso. Numa ótica de investidores de longo prazo, a gente deveria continuar fazendo nossos investimentos, mesmo com essa alta do dólar. E eu entendo a aflição. Se eu puder comprar um ETF que segue o S&P 500, né, e portanto ele é dolarizado por si só, seria ótimo se eu pudesse comprar ele com um dólar mais barato. Só que somos aqui investidores de longo prazo. Eu vou fazer uma compra agora num dólar a 5 e tanto, um patamar supostamente alto, mas eu vou fazer outro no mês que vem. Eu vou fazer outro daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então numa trajetória de longo prazo vai fazer pouquíssima diferença se você comprou naquele determinado mês que o dólar estava muito alto. No longo prazo, eu aposto no dólar. Nós somos um país emergente, somos o elo mais fraco dessa equação. Temos nossas particularidades, o cenário político interfere muito no caminho dos mercados. Além disso, temos metas de inflação estruturalmente mais altas que as metas de inflação dos Estados Unidos. Então é quase como se a nossa moeda tivesse programada para, em prazos longos, perder mais valor do que o dólar. Então, no curto prazo, a gente pode ter, obviamente, momentos de força do real contra o dólar, é claro. Isso já aconteceu até por períodos prolongados, mas em períodos realmente longos, eu costumo acreditar que o dólar sempre sai por cima dessa batalha. Então, numa trajetória de investidores de longo prazo, a gente vai estar comprando moeda forte, vai estar olhando o nosso crescimento patrimonial em dólares e se preocupando menos com, esse mês está um pouco mais caro o dólar, esse mês está um pouco mais barato o dólar. E para você que está planejando uma viagem, então já tem um objetivo mais curto prazista, ainda assim você não é capaz de opinar demais sobre o valor do dólar. Então o que eu recomendo? Uma estratégia de preço médio. O que é isso? Por exemplo, você vai viajar daqui a 8 meses. E você não faz a menor ideia de quanto vai estar o valor do câmbio daqui até o momento da sua viagem. Mas você sabe qual que é o pior cenário possível. Qual que é o pior cenário possível? Na véspera da sua viagem, esse dólar está lá na lua e você ainda não comprou moeda nenhuma. Isso vai fazer com que a sua viagem saia muito mais cara, potencialmente até correndo o risco de perder essa viagem. Eu lembro muito bem, teve uma capa de uma revista, eu não lembro qual revista, mas é uma revista bem conhecida no Brasil. Lá em 2014, era um momento difícil na economia brasileira, recessão aqui no Brasil. E foi uma história de uma menina que tinha o sonho de ir para Disney e os pais prometeram essa viagem para ela, não sabiam ali como se planejar em moeda forte. Na véspera da viagem, por conta da derrocada econômica do Brasil, o dólar estava muito alto e a viagem da pobre menininha
não aconteceu, fazendo com que ela fosse com a família dela, vestida de personagens da Disney, para protestar contra o governo, porque na visão dela ali a culpa era do governo na época. Não tô nem discutindo isso, tô narrando algo que aconteceu. Uma menina que tinha sonhos de origem simples, dos pais se esforçando muito para tentar dar uma viagem para ela, que não aconteceu, porque na véspera da viagem o dólar tinha disparado. Então, para a gente se precaver deste risco de cauda aqui, de na véspera da viagem a moeda tá muito cara, eu compro aos pouquinhos. Compro um pouquinho esse mês seguinte, vou mandando essas remessas cambiais, e hoje tem várias empresas que prestam esse serviço de cartão viagem. Já vou deixando até outra dica aqui, não acho que ir na casa de câmbio é o melhor formato não, costuma sair bem mais caro. Então encontrar um bom serviço de cartão viagem que te atenda, que tenha um envio de remessa barato ou o mais barato possível, para você já ir mandando esse dinheirinho mês a mês, fazendo um pé de meia em moeda forte. Algum mês você vai pagar mais barato, outro mais caro, na média você garante que você não vai pegar o ponto mais caro. Você não vai pegar também o ponto mais barato, mas lembra, quando a gente está planejando para uma aquisição em outra moeda, a gente quer tirar o risco de ter o pior cenário aqui. Eu quero tirar da mesa essa possibilidade, que se a gente tivesse uma bola de cristal, era só comprar toda a moeda no dia em que a cotação está mais vantajosa daqui até o momento da nossa viagem. A gente não tem como saber isso. Então, preço médio. Compro um pouquinho a cada mês, eu vou conseguir uma taxa intermediária, que não é nem o melhor preço, mas com certeza não será o pior preço. Isso deve te ajudar a fazer a viagem com um pouco mais de conforto. Mas e aí, deu para entender um pouquinho dos motivos por trás dessa alta do câmbio? É fator externo, dólar forte no mundo, mas também nossas questões idiosincráticas, cenário político fazendo barulho. Já arrefeceu bastante desde os 5,70 que atingimos, mas será que temos fôlego para flertar com patamares abaixo de 5? Como já tivemos há poucos meses atrás? Deixa aí nos comentários, vamos conversar aqui mesmo depois do vídeo ter sido publicado. E antes de eu me despedir, te convido novamente a se inscrever aqui no canal da Finclass, deixar seu like, mandar esse vídeo para aquele amigo que está planejando uma viagem internacional e está morrendo de medo do caminho do câmbio no futuro. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!